a todos os homens. Venham os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que a fé vem por ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia também nos diz: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra da profecia. Mas qual profecia, pregador? É a palavra do homem natural? Não. É a palavra de uma religião? Não. É a palavra do próprio Deus. O Jesus Cristo nunca vos pregou religião, mas os homens fundam as religiões. O apóstolo Paulo fala que a religião é tão somente grande fonte de lucro. Só para nós se conscientizarmos, o Evangelho não nos apresenta uma religião para eu e vós seguir. O Evangelho não apresenta uma placa, uma denominação para eu e vós seguir. Mas o Evangelho de Deus, ele se revela na pessoa de Jesus Cristo e a sua palavra. Ele apresenta Jesus, porque assim a Cris fala com a Fabiana, Filho de Deus. Aí a Cris começa a Através explicar a de história. Jesus, o homem consegue ter relacionamento com Deus mediante a fé. A fé é obediente. Não a fé de eu crer numa coisa natural e aqui terrena. Não. Mas a fé é de eu crer na palavra inspirada, revelada pelo Espírito Santo de Deus. De eu crer nas palavras do Senhor Jesus. Essa é a fé que salva. A fé obediente. Pois sem obediência, o homem não tem como ser salvo. Ainda que ele possa dizer que é salvo. As Escrituras não dizem isso. O Evangelho não diz assim. Mas a fé que salva é uma fé obediente. Obediente a Jesus Cristo, revelada na sua palavra, o próprio Evangelho de Deus. Bem-aventurados são os que ouvem e dão crédito. Aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que são voltados, são tomados pela fé do Evangelho. Uma fé salvadora, uma fé libertadora, uma fé transformadora do homem natural e terreno, uma fé que transforma o homem de dentro para fora. Esse é o Evangelho que salva. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, do Filho de Deus. A Bíblia também nos diz: sem fé é impossível de agradar a Deus, pois Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quantos são nos dias de hoje? Aqueles que estão adorando a Deus, se dizem adoradores de Deus, em espírito e em verdade. Quantos? São muito poucos. São muito poucos os adoradores do Senhor Jesus. Pois no meio que se dizem evangélicos, vemos muitos adoradores de homens, muitos adoradores gospel, mas não adoradores de Jesus Cristo e a sua palavra. Muitos adoram placas,
denominações. Mas o Evangelho temos muitos adoradores nos últimos dias, adoradores de homens, adoradores de doutrinas de homens, de doutrinas demoníacas criadas pelos homens naturais e terrenos, mas não da palavra de Deus. Quando vamos olhar para a sã doutrina do Senhor, a doutrina de adoração em espírito e em verdade, achamos o nosso Senhor Jesus dizendo: quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Quantos são os que querem negar o seu eu? Como a igreja de Laodiceia, que achava que adorava a Deus, que achava que servia ao Senhor em espírito e em verdade, mas estava afogada nas coisas materiais, nas riquezas dessa terra. Assim é a igreja dos últimos dias, que dizem servir a Deus. Me refiro a essa igreja evangélica que dizem servir a Deus, ao qual Jesus, analisando os corações, os entendimentos daquela igreja de Laodiceia, achou uma igreja que não era quente nem fria. Jesus achou uma igreja que era morna, ao ponto de Jesus Cristo mandar uma mensagem para aquela igreja, que se eles continuassem do mesmo jeito, Jesus iria vomitá-los da sua presença. Eles se diziam servir a Deus, eles se diziam adorar a Deus, mas só de boca, só de falar. Eles iam nos cultos doutrinários, eles diziam servir a Deus aos domingos, eles diziam servir a Deus nas suas placas religiosas. Mas Jesus os achou na mornidão espiritual, ao ponto de Jesus Cristo nos dizer na sua palavra que eles não eram quente, muito menos frio. Jesus Cristo disse que iria vomitá-los. Não é difícil nós analisarmos aqueles que se dizem cristãos aqui no Brasil, cristãos que podem fazer tudo, cristão que pode andar ao meio do pecado, que pode transigir com o erro, com o engano religioso, cristãos professos,
defendem mais uma denominação, um estatuto, uma placa religiosa, do que as verdades das Escrituras de Jesus Cristo. Vemos muitos nos dias de hoje, muitos dizendo assim servir a Deus, mas do jeito deles. Servir a Deus, mas não do jeito que Jesus pede, mas não do jeito que a palavra de Deus nos requer de cada um de nós. Vivem para seus umbigos, vivem para seus deleites, vivem defendendo uma placa religiosa e dizem que vai morar no céu. A palavra de Deus vai de encontro, vai na contramão do ego do homem. É ela que vai no encontro da vontade do homem. Mas eu prego a palavra de Deus, pregador. Eu louvo aos domingos. Eu toco muito bem. Isso nada vai adiantar ao homem se não obedecer à palavra de Deus. São religiosos. Jesus nunca pregou religião, mas sim Jesus pregou contra os religiosos daquela época. Não é diferente dos dias de hoje. Quantos religiosos no nosso meio? Uma confusão espiritual de denominação. Dizem que a mão de Deus está ali. Dizem que o poder de Deus está lá. E dizem servir a Deus. Mas que Deus que é esse, pregador? Deus da confusão. Deus terreno. Deus fabricado aqui na terra. Nesses últimos dias, o engano religioso tem se multiplicado no nosso meio. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 15. O próprio Senhor Jesus vai nos dizer: acautelai-vos, tenhais cuidado. Com quem, Senhor? Com quem? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Quem que é os falsos profetas dos nossos dias? Jesus está referindo aqui aqueles que dizem pregar a verdade, aqueles que se dizem pregar a verdadeira mensagem de Deus. Mas por que? Acautelai-vos. Porque Jesus nos exorta. Porque Jesus exorta todos aqueles que vêm até Ele pela fé. Por que Jesus está dizendo isso? Porque muitos falsos profetas já existiam naquele tempo. No final dos dias, nos últimos dias, esse valor tem mais do que se multiplicado no nosso meio. São falsos profetas, falsos ministros da verdade, falsos ministros que trabalham não para Jesus Cristo, falsos ministros que trabalham não para defender o reino de Deus, não para que a alma sua seja salva, mas trabalha para uma religião, trabalha para uma denominação, pela uma placa, pelo estatuto que está acima da verdade.
Louvado seja Deus. Jesus Cristo nos exorta. Tenha cuidados com os falsos profetas. Eles estão aí no nosso meio. Podemos encontrar esses falsos profetas que vêm até nós, pregando o evangelho de mel e açúcar. O evangelho que o mundo adora, que o mundo abraça, diferentemente das verdades de Cristo. O evangelho doutrinado pelo diabo, que até o mundo segue. E se o mundo o segue, alguma coisa deve estar errada. Alguma coisa está acontecendo para o mundo seguir. Alguma coisa está errada para o mundo seguir. Aqueles que dizem ser mensageiros da palavra de Deus. Jesus Cristo fala: acautelai-vos quanto aos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Ele não vem vestido como lobo. Não. Eles vêm vestidos como ovelhas. Ou seja, eles vêm com a aparência de piedade, com a mensagem, um discurso pautado, que até parece, colocando ao lado da verdade, até parece verdadeira, mas não é. Esses são os falsos profetas. Não, na verdade ela me chamou rindo já. Eles vêm vestidos como ovelhas, mas são lobos. São lobos devoradores. Jesus continua: mas interiormente são lobos devoradores. Eles querem devorar a sua presa. E quem é essa presa? O pregador. Essa presa são todos aqueles que se voltam ao discurso do falso profeta, não analisa, não examina as escrituras. São enganados pela mentira. Jesus continua: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Jesus faz uma pergunta. Nós podemos colher algo diferente do que plantamos? Não. Jesus fala: pelos seus frutos o conhecereis. Esses falsos profetas, na frente da multidão, na frente das câmeras, na frente dos microfones, parecem ovelhas, aparentam piedade, aparentam uma mensagem até bonita, aparentam pregar o amor, viver o amor, mas por trás, no interior, se formos provar o Espírito, eles não têm a unção de Deus, ou seja, não têm o Espírito Santo. Jesus fala para nós acautelarmos, termos cuidados com a nossa alma, temos que dar valor na nossa alma,
nem tudo aquilo que ouvimos podemos dar crédito. Temos que analisar perante as Escrituras todo discurso, toda palavra pregada, toda palavra que professa o nome de Deus, toda palavra que professa o nome de Jesus Cristo. As Escrituras nos orientam para examinarmos se está correto com a palavra de Deus. Mas por que, pregador, temos que examinar? Porque se não examinarmos, se não buscarmos o conhecimento da verdade, seremos enganados. Jesus nos exorta contra esses falsos profetas. Jesus nos exorta contra o engano religioso. Fazem de tudo, mas está sentado na cadeira de Moisés. Esses homens, eles gostam de ser vistos. Esses homens, eles gostam de ser notados. Mas Jesus é o bom pastor. E esse bom pastor deu a sua vida pela humanidade. Será que aquele que professa aqui na terra ter um pastor físico, será que ele já foi medido no Espírito por vós? Será que o seu pastor físico daria a vida pela sua alma? Será que o seu pastor físico Jesus? A palavra vai de encontro, vai na contramão do pecado. Mas uma coisa se ela tivesse é raiva. Onde que é? É a palavra que liberta. Não é o pregador. Não é a religião que liberta. É a palavra de Jesus Cristo. É a mensagem salvífica. É a graça de Deus que está na mensagem dele. Pois muitos têm pregado um falso evangelho. Um evangelho que não liberta de dentro para fora, nem transforma as vidas. Mas nós conheceremos, se examinarmos as Escrituras, o fruto deles. Falsos mestres, exteriormente, parecem justos, mas interiormente são lobos devoradores. Eles devem ser identificados pelos seus frutos. Os frutos dos falsos profetas consistem principalmente no caráter dos seus seguidores. Olha só. O fruto dos falsos profetas consistem principalmente no caráter dos seus seguidores. A quem nós estamos seguindo até aqui? A quem? A Jesus Cristo? Ou Silas Malacheia? A quem? Estamos seguindo a um pastor presidente? Aonde está isso na Bíblia? Não existe pastor presidente. A quem estamos seguindo? Ao R.R. Soares?
quem? Essa exortação vale para todos nós, para não sermos enganados. A quem estamos seguindo? Ao Samuel Ferreira, ao Chapelão. Estamos seguindo adoradores, estamos sendo adoradores de homens, ou estamos sendo adoradores de Jesus Cristo? Mas para adorar Jesus é espírito em verdade, não é na aparência. É espírito em verdade, adoração. Temporal goiaçada. Jesus Cristo, ele se deparou com a samaritana, e a samaritana disse a ele que uns diziam que era para adorar a Deus em Jerusalém, outros diziam que era para adorar a Deus no monte. Aonde estamos adorando a Deus? Aonde estamos adorando a Jesus Cristo? Em espírito e verdade. É dentro do templo. É os domingos. A adoração que Jesus pede é em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade que Jesus pede tal adoração. Jesus Cristo, ele tem uma igreja, e a igreja de Jesus é em espírito e em verdade. Não é a religião evangélica que diz ser a igreja de Jesus Cristo. Não é. A igreja de Jesus é espírito em verdade. Jesus não chama ninguém para ser evangélico, diferentemente dos falsos profetas que pregam a praga, se apresentam uma praga. Mas por que isso, pregador? Porque eles são assalariados, são homens comissionados, eles ganham para esse trabalho aqui na terra. Tem agora eu vou. Mas a Escritura não diz assim. A Escritura não diz isso. Jesus, ele conta lá no Evangelho, Jesus Cristo segundo escreveu João. Capítulo 10, versículo 10. Jesus falando: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem que é esse ladrão que Jesus se refere aqui na Bíblia? Será que é aquele ladrão que esses falsos profetas pregam dentro dos templos? Jogam a culpa no diabo? Será que é ele? Jesus fala que não. E aí? Eles colocam a culpa no ladrão, no diabo. Jesus não está referindo ao diabo. É Bíblia. Mas a quem Jesus está se referindo então, pregador? A quem? Aos mercenários, aos ladrões do templo, aos fariseus daquela época. Quem que é os ladrões nos dias de hoje? Os ladrões são os pastores.
Louvado seja Deus! Pois Pedro fala na segunda carta, capítulo 2, a partir do versículo 3, que vós, se não analisarem as Escrituras, serão enganados, serão feitos comércio pelos falsos profetas. Vamos ler? Louvado seja Deus! Não, dá dó de falar que não presta, mas é por causa que não é também. Você viu? Viu a mensagem? O que estava pregando estava cheio, né? Agora abriu tudo. Corta até a porta. Corta por lá, em vez de por cá. Corta até a esquina. Louvado seja Deus. Na segunda carta. Do apóstolo Pedro. Capítulo 2. Olha que nós vamos achar, encontrar. Achar não, encontrar. Vou ler no 1 adiante. Pedro fala dos falsos profetas, dos mercenários, daqueles que dizem pregar a fé, daqueles que dizem pregar o evangelho verdadeiro, mas pregam o evangelho falso. E também houve entre o povo falsos profetas, falsos ministros da verdade. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias. Que heresia, pregador? Heresia é uma falsa doutrina. É uma mensagem que eles fabricam aqui na terra. E querem passar ela como sendo a verdade. Por isso que Jesus exorta para nós buscarmos o conhecimento da verdade, para que não sejamos enganados pelos falsos profetas. Introduzirão encobertamente, ou seja, escondido, ocultamente, heresias de perdição. Por que de perdição, pregador? É de perdição, porque não salva, não liberta a alma do homem. Oi, parecido de novo, tem tampinha. Tá, vou passar lá, na Janine. Negarão o Senhor que os resgatou. Ó, Eles o negam. eu passo lá. Eles o negam como? Quando não, do nascimento virginal do Senhor Jesus, ou da sua morte redentora. São em vários trechos bíblicos da palavra de Deus. São em vários versículos bíblicos que eles deixam de pregar e se converter à verdade de Deus. Não, aquele. Esse não tem coisa de óleo. Aquele ali, ó. Eles trazem sobre si mesmo a perdição.
Eles são homens que não têm salvação. Porque eles pregam o evangelho doutrinado pelos homens. Pregam uma mensagem fabricada aqui na terra pelos homens, e cuja fonte é o diabo, o pai da mentira. Eles estão perdidos. Se não atentarmos ao evangelho da verdade, seremos também enganados por esses roubadores da fé que seguem esses homens mercenários. E muitos seguirão, muitos, não são poucos. O apóstolo Pedro fala que muitos o seguirão. E é o que estamos vendo no dia de hoje. Uma multidão que se dizem crentes professos, seguindo esses mercenários. Atrás do evangelho gospel. O evangelho que promete riquezas terrenas, mas não ao que condiz a palavra de Deus. Eles prometem, e o povo, sem sabedoria, ficam enganados porque não são libertos. Ficam enganados pelos contos de fadas. Ficam enganados pela lábia desses homens sanguinários, desses lobos devoradores. Mas Jesus fala: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. O próprio Senhor Jesus nos exorta aqueles que vêm até Ele. Mas é preciso o homem se atentar às verdades de Deus. A quem nós estamos seguindo até o dia de hoje. A quem? É o evangelho da cruz. É o evangelho que pede a autoabnegação do nosso eu. Ou é o evangelho que promete riquezas materiais? Mas o evangelho de Jesus Cristo não diz. Jesus Cristo não veio aqui na terra para morrer pela humanidade, para fazer de ninguém rico materialmente. O evangelho que esses falsos profetas pregam é o evangelho fabricado aqui na terra. É o evangelho egocêntrico, que não condiz com as verdades de Deus, que não condiz com a sã doutrina da palavra de Deus. O evangelho que promete muito, e não pode fazer nada. Mas muitos ficam enganados. Muitos também não ficam enganados, porque já preferem o evangelho que cabe no bolso, o evangelho que agrada o seu ego. Mas Jesus não veio agradar o ego de ninguém. Jesus veio para nos dizer que nós temos que se arrepender e se converter do nosso mau caminho, para que nós tenhamos nossos pecados apagados
perdoados diante de Deus. Louvado seja Deus. E muitos seguirão as suas depravações, Se você não emagrecer, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, olha só, por avareza, desejo de conquista, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormir. Olha só, o apóstolo Pedro dizendo que por avareza eles até fariam negócio daqueles que dizem servir a Deus. Porque os corações desses homens corruptos têm só avareza, têm status, têm posições, têm as suas carteiras assalariadas, registradas, diferentemente do que diz o Evangelho de Cristo. Todo obreiro é digno do seu alimento. Temos que trabalhar com o nosso suor. Não viver das custas daqueles que se dizem ovelhas. Mas eles pregam um evangelho diferente. Eles só querem ficar sentados na cadeira de Moisés. Abram os olhos espirituais da fé. A palavra de Deus é libertação. Ela liberta. esses dias ela não... O evangelho desses homens hereges não liberta. Pois a graça que eles pregam nessas mensagens é uma graça terrena. Não tem poder para libertar, para transformar, muito menos para salvar. Jesus Cristo, Ele confrontou os falsos doutores que se dizem pregar a lei. Ele confrontou aqueles que se diziam ensinadores da verdade. E nós vemos nos dias de hoje homens tomados por doutrinas demoníacas, distribuindo falso evangelho egoísta e terreno aqui no nosso Brasil. Eles defendem muito o seu umbigo. Eles defendem uma denominação, um estatuto. Eles defendem as suas posições. E quando vamos olhar para o Evangelho de Jesus Cristo, não vemos nada disso. Tudo doutrina de homens. Jesus pregou contra os religiosos daquela época. Não é diferente nos dias de hoje. Aqueles que se dizem cristãos professos, acomodados, na frieza ou na quintura. Sistema evangélico na mornidão espiritual.
dizem adorar a Deus nos domingos, nas segundas, terças, na semana inteira. Mas a adoração a Jesus Cristo tem que ser em espírito e em verdade. Porque muitos estão comendo na mesa do diabo. Muitos recebem doutrina de homens, Ah, conheço. dirigidos pelo diabo. Amiga, já tenho um dentista. Toda semana eu vou. Já tenho. Abra os olhos espirituais da fé. Ah, não, já usei. Já tirei, já fiz olhamento. Obrigada, viu? Conhecereis a verdade vos libertará. Um sistema que o homem não pode saber mais do que esses falsos profetas, porque eles não aceitam. A partir do momento que você não tem concordância com esses lobos devoradores, eles o têm como desigrejados. Mas então, quantos podem fazer parte da igreja de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo e seus discípulos não tinham tempo, não tinham uma denominação. Então Jesus Cristo e seus discípulos, eles eram desigrejados. Abra os olhos espirituais da fé. Só tem 3 docinhos só. Os ladrões a qual Jesus se refere é os mesmos ladrões a qual o apóstolo Pedro se refere na segunda carta. São os pastores, são os falsos ministros. Eles vêm através das revistas, das cartilhas, das mídias, das redes sociais. Eles também estão dentro dos templos, pois lá está a cadeira de Moisés. Igualmente, no Antigo Testamento, eles copiaram a mesma doutrina do judaísmo. Abre os olhos espirituais da fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não mudou. Que chute mude, então. Só os profetas, eles mudam o seu discurso. Tem alguns que começam até bem, começam na verdade, mas no decorrer da caminhada com Jesus, seus olhos são voltados para a avareza. Aí também ele se corrompe. Diferentemente, não é o que nós possamos ver entre aqueles que se dizem servir a Deus, servem mais as riquezas terrenas, servem mais a prática religiosa do que a Jesus Cristo. Adoram homens, adoram doutrina de homens, adoram doutrina demoníaca e não a palavra de Deus. Porque Jesus, ele requer adoração sincera. Jesus requer lealdade. Jesus requer fidelidade. Jesus requer santidade de cada um de nós. Muitas dessas coisas não podemos encontrar, porque não temos no fruto do Espírito. Louvado seja Deus. São adoradores de homens. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Adoradores de placas religiosas. Adoradores de religião.
Nenhuma religião salva. Nenhuma. Jesus não nos ensina na sua palavra a cada um seguir uma religião, mas eles pregam religião. Mas Jesus não ensina religião. Jesus não prega religião, muito menos uma prática de uma denominação. Nada disso. E dizem que vós tem que ser evangélico. As escrituras não dizem isso. São falsos profetas, lobos devoradores. Jesus requer de cada pecador a fé que salva, uma fé obediente. Não há homens corruptos, não há placas religiosas, não há religião, mas uma fé na sua palavra. Abra seus olhos espirituais. O engano religioso, o engano gospel está aí. Eles pregam, usam de artimanhas do Antigo Testamento, que era para o povo judeu naquela época. Até os dias de hoje, eles pregam na doutrina que se dizem ser evangélicos. Mas o diabo é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Então eles são seus filhos. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Assim como diz Paulo, nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Abra os olhos espirituais da fé. Eles enganam o povo nas ofertas, com campanhas, tudo para ganhar dinheiro. Campanha não muda a vida de ninguém. Se eu e você não trabalhar, da onde virá o nosso sustento? O Evangelho de Jesus Cristo muda pessoas de dentro para fora, não de fora para dentro. A palavra de Deus é libertadora, transformadora. Eles enganam o povo, dizendo que eu e você tem que dar 10%. É o dízimo. Mas o dízimo era para o povo judeu. O dízimo não era e nunca foi dinheiro. O dízimo era cereais para a tribo de Levi. Nada podemos contra a verdade. Quando Deus estipulou os dízimos, que eram cereais para alimentar a tribo de Levi, que não teve herança, já existia o dinheiro. Deuteronômio 14, versículo 22 adiante. Deus está falando: certamente dará o dízimo de toda novidade da sua semente, do seu cereal, que cada ano se recolhe do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher ali, fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal,
do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for longo, quando o teu caminho for comprido, demorar para chegar, que os não possais levar os cereais, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome. Sabe aquelas coisas que é bem bonita? Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-o e ata o dinheiro. Olha só, troque o seu dízimo pelo dinheiro. Hã? Eles estão alimentando a tribo de Levi ainda, os descendentes de Levi. Louvado seja Deus. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. É a palavra de Deus. Será que seus pastores, seus ministros, seus líderes pregam isso? Ou eles dão mais uma desculpa por você não entender a Bíblia, ou não ler, ou não examinar? Será que estamos servindo a Deus com mentira? Será que somos filhos de Deus ou filhos do diabo? Naquele tempo, dos dízimos que era para alimentar a tribo de Levi que cuidava do templo, já existia o dinheiro. Está na Bíblia. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem quer ficar alimentando esses lobos devoradores, esses falsos profetas que vivem da lã das pessoas. Abra os olhos espirituais da fé, pois a verdade liberta. É a verdade que liberta o homem de dentro para fora, não de fora para dentro. E podemos ver como a igreja de Laodiceia, uma igreja que vivia externamente, aparentava rodopiar nos domingos, profetizar nos domingos, cantar a Deus nos domingos, pregar nos domingos. Mas era uma igreja, Jesus Cristo olhando para o interior dos corações daquela igreja. Era uma igreja morta, era uma igreja que professava caboclo, mas negava Jesus com seus atos, com suas atitudes. É uma igreja que não se comovia para o próximo. É uma igreja que não visitava os órfãos. É uma igreja que não ajudava os doentes. Assim era a igreja de Laodiceia. Saia da mornidão espiritual no dia de hoje. A todos aqueles que se dizem servir a Deus, que venha para a verdade, porque servir a Deus é espírito e verdade. Servir a Deus não é estar dentro de um templo a semana inteira. Isso aí não é servir a Deus. Isso aí não é obra de Deus. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Digno toda honra, toda glória, digno todo louvor. É momento de refletir perante essa exortação que nós estamos sendo. Estamos sendo um discípulo verdadeiro,
Ou será que estamos sendo auditório aos domingos? A igreja de Cristo é espírito em verdade. É uma igreja que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali no meio Jesus estará. É uma igreja que fica reunida a semana inteira, como auditório, praticando as coisas da velha aliança, praticando a maioria dos rituais da velha aliança, que era do povo judeu. Louvado seja Deus. Eles copiaram a doutrina da religião católica, fazem as mesmas coisas e dizem servir a Deus. Na verdade, existem vários deuses, mas Deus, Ele requer fidelidade, Ele requer adoração, Ele requer lealdade, Ele requer santidade, Ele requer uma aliança, uma intimidade, espírito em verdade. A igreja de Cristo ela é móvel, ela é ouvinte, ela não é paredes, não é feita por pedras, ela não é feita por tijolos. A igreja de Cristo é móvel e ouvinte, ela anda, ela se locomove, ela não é auditório. Abre os olhos espirituais da fé. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Deixe a mornidão espiritual, senão Jesus vai fazer que nem a igreja de Laodiceia. Jesus vai vomitar todos que estão na mornidão, querendo se passar por crentes verdadeiros. Deixa a mornidão espiritual, pois ela levará muitos à perdição eterna. Deixe as heresias desses lobos devoradores. Deixe a doutrina de homens, que a doutrina de homens é o que podemos ver há muitos nesse Brasil. Aqueles que estão professos, que seguem esses lobos devoradores, são defensores não da verdade, são defensores de homens. Quando um pregador prega a verdade, eles viram a cara, eles são reprovados. Mas eu prefiro ficar com a verdade. Eu prefiro ficar com as verdades de Jesus Cristo. Pois é somente a verdade e mediante a fé que conseguiremos manter a lealdade a Jesus Cristo e a sua palavra. Arrependam-se. Deixe a apostasia espiritual. Deixe o caminho desses lobos devoradores. Deixe a doutrina de demônios que está alastrada dentro desses tempos. Eles não pregam a verdade, porque a verdade tem que ser completa. E quem ama a verdade não compactua com o erro desses lobos devoradores. Quem ama a verdade não transige com este mundo.
Jesus Cristo defendeu até o último a verdade. Mesmo quando se deparou contra os religiosos, os pastores daquela época, Jesus defendeu a verdade. E nós podemos ver nos dias de hoje, são muitos evangélicos covardes, compactuando com o mundo, seguidores de homens, seguidores de doutrinas demoníacas, fabricadas aqui na terra, não na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Religião nenhuma salva. A religião coloca o homem separatista. Ah, eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Precisamos ser de Jesus Cristo. Precisamos ser discípulos. Jesus nos ensina a fazer discípulos, não membros, não auditório. Louvado seja Deus. O Evangelho é transformador. É o poder de Deus que transforma o homem de dentro para fora. Ele é a graça salvífica. Essa graça ela se revela em Jesus Cristo e a sua palavra, mediante a fé. Ao momento que crermos, também podemos ser discípulos do Senhor Jesus. Jesus falou que todo aquele que entrar pela porta estreita será salvo. Quantos querem entrar pela porta estreita? Quantos? São muito poucos os que querem entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Quantos querem entrar pelo caminho apertado? São poucos, pois muitos querem entrar pelo caminho largo. E o caminho largo é o que leva à perdição. Então este mundo são as doutrinas demoníacas, levam o homem à perdição, levam o homem para distante do Deus vivo. Porque existe um Deus único e verdadeiro, cuja sua vontade é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Que existe um único Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. Para que todos que creem nele não pereçam, mas tenham vida eternamente. E a vida espiritual com Deus é através de Jesus. Sem Jesus Cristo não conseguiremos ter vida espiritual com Deus. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo também é a vida. E ninguém vai até Deus a não ser por Ele. O caminho é Jesus Cristo. A porta de salvação é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Não tem como o homem chegar até Deus se não tomar a porta estreita, o caminho apertado. Não tem como o homem sofrer aflições aqui nessa terra. Não tem como o homem andar com Deus mediante Jesus Cristo sem sofrer as aflições, sem romper com o mundo. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus salvífico, um
Jesus ressuscitado, não um Jesus morto, porque Cristo vive e virá buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Momento de refletir. Todos precisam ter uma vida espiritual com Deus. Porque ao homem está ordenado morrer uma única vez. Vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. Depois da morte, nada poderá acrescentar o homem. Nada. Aí não adianta pedir oração para ninguém. Após a morte, os destinos são selados. A religião não pode salvar o homem. A religião não pode salvar. A cabeça dele desse tamanho. Mas quem crê em Jesus Cristo será salvo. Mas é preciso manifestar a fé. A fé em Jesus. As religiões não podem salvar o homem. Só Jesus Cristo leva a salvação. Para que atalhos? Para que seguirmos atalhos? Que os homens colocam com suas religiões diante das pessoas. Para quê? Cortar atalhos. Os atalhos só chegará à perdição eterna. O pastor não salva ninguém. Padre muito menos. Após a morte, não adianta oração. Não existe reencarnação. Deus abomina a necromancia, a invocação dos espíritos mortos. Tudo isso é abominação diante de Deus. Abre os olhos espirituais da fé. Quem crê em Jesus Cristo será salvo. Ter uma vida em obediência pela fé. Uma vez você comprou a caixinha. Jesus Cristo Tá me levando para o almoço? é o único. E onde você vai? Passou em América? O único mediador. Se nós quisermos ir até Deus, só mediante Jesus Cristo. Não há outro. Após a morte segue-se o juízo. Após a morte, não adianta a oração. Nada pode fazer o homem para ninguém. Não existe purgatório. Isso é coisa das religiões que apresenta aos homens. E os homens ficam enganados porque não leem a Bíblia, porque não examinam as Escrituras, ficam enganados. Após a morte segue-se ao juízo. Só há duas eternidades após a morte. Ou é céu, ou é condenação. Ou é céu, ou é inferno.
A ordenança que eu tenho é vos exortar para sair da mornidão espiritual. A minha ordenança é exortar a vós para sair da apostasia. A minha ordenança é exortar a todos para que se voltem ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, para que sejam salvos, livres da prisão do pecado e da futura ira de Deus. Louvado seja Deus!